querido, minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional, hoje é um tema muito legal e interessante, especialmente para pessoas que vão fazer as provas para carreiras policiais. Não é todo edital que traz esse tópico não, mas em carreiras policiais é muito comum. Aqui é muito tranquilo, é muito fácil, geralmente quando cai é um texto literal e por isso a gente vai esquematizar esse artigo da Constituição que fala da segurança pública. O artigo que nós vamos tratar na nossa aula de hoje é o artigo 144 da Constituição Federal e ele vem dentro lá da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então nós já estamos falando a respeito da defesa do Estado e das instituições democráticas. Eu tenho dentro desse tópico da Constituição, da defesa do Estado e das instituições democráticas, eu tenho os instrumentos do chamado Sistema Constitucional de Crise, que é formado pelo Estado de Defesa e pelo Estado de Sítio. De uma outra forma, eu tenho também dentro desse tópico da Constituição as Forças Armadas e a Segurança Pública. Então a gente vai analisar esse último tópico dentro desse título da Constituição, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, que é a segurança pública. A Constituição Federal vai dizer que a segurança pública é dever do Estado, importante aqui, ó, é um dever do Estado, é responsabilidade para o Estado, mas também é um direito e uma responsabilidade de todos. O que significa isso? Primeiro, a segurança pública é esse dever do Estado de dar segurança aos cidadãos. Então eu tenho que poder transitar na rua com tranquilidade, sem medo de ser assaltado, sem medo do perigo, não é? Porque o Estado tem que me fornecer segurança, o Estado tem que me fornecer proteção. Esse Estado tem o dever de fazer isso, por isso é a sua responsabilidade. Mas eu, enquanto cidadão, tenho esse direito, mas também tenho uma responsabilidade. Como assim, professora? Imagine a seguinte situação, você vê o cometimento de um crime. É seu dever, é sua responsabilidade comunicar às autoridades aquele crime. Então, por isso que a Constituição diz que é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Quem vai me dizer isso é o artigo 144 da Constituição, que vai estabelecer, inclusive, algumas finalidades para o exercício da segurança pública. E a Constituição vai me dizer lá que é a finalidade da segurança pública a preservação da ordem pública. E ainda a incolumidade, essa palavra aqui é zoada, né? Incolumidade das pessoas e do patrimônio. O que é incolumidade? É isenção de perigo, é trazer segurança, é tirar o perigo de quem? Das pessoas em relação ao patrimônio. É isso que a Constituição Federal vai nos dizer lá. Nos incisos do artigo 74, ela vai dizer quais são os órgãos que vão realizar a segurança pública. Então vem comigo aqui no seu material, lá no artigo 144. Olha lá o que diz o artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Quais são eles? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então, olha cá. A Constituição Federal estabeleceu, então, um rol de órgãos que devem realizar a segurança pública. Esse rol é um rol taxativo. O que não estiver aqui não é órgão de segurança pública. Ah, professora, a Força Nacional está nesse rol? Não é órgão de segurança pública. Ah, professora, a Guarda Municipal, já vamos falar sobre ela. Não é órgão aqui dentro da segurança pública. O rol dos órgãos de segurança pública é um rol taxativo. Inclusive, não pode, através de leis, serem criados outros órgãos de segurança pública. Eu posso criar para outras finalidades, mas não aqui dentro da ideia de segurança pública. Apenas esses aqui são os órgãos que exercem segurança pública de acordo com a Constituição. Como que eu poderia incluir um novo órgão, professora? Apenas por emenda constitucional, porque a Constituição estabeleceu esse órgão e o STF, esse rol como taxativo, e o STF, inclusive, já declarou a inconstitucionalidade de outra criação de outros tipos de polícia em outras localidades, tá? Então, apenas esse, e é isso que você tem que gravar. Essa segurança pública é exercida através de dois grupos, dois tipos diferentes de polícia. Eu tenho a chamada polícia ostensiva ou preventiva e eu tenho a polícia judiciária ou repressiva. A polícia ostensiva ou preventiva, o nome já diz, ela vem para prevenir. Então a polícia ostensiva é aquela que vai atuar
antes do crime ser cometido. É a polícia que geralmente você vê nas ruas, a polícia militar, não é? Que a gente vê mais é a polícia militar. Então a polícia militar tá lá, fardada, identificada, você sabe quem é a polícia, justamente para ela criar aquela sensação de paz social, aquela sensação de segurança pública. Então ela tá lá antes do crime ser realizado, deveria estar lá para proteger o cidadão, evitando que se realizem crimes, evitando o cometimento de crimes. Agora, a polícia judiciária ou repressiva. A polícia judiciária ou repressiva, ela acontece, ela atua no momento posterior ao crime. Então, depois que o crime é cometido, é que você leva lá o conhecimento, por exemplo, da Polícia Civil, para que eles possam realizar as investigações, apurar como é que isso acontece. Geralmente a Polícia Civil, inclusive, essa Polícia Judiciária, não atua lá fardada, que nem a gente vê, porque não é para ostentar ali, não é para ficar com medo. Geralmente a Polícia Judiciária, ela está investigando. Geralmente o pessoal está paisana, está mais de boa, é diferente. Então, veja só, 2 tipos de polícia. Uma preventiva, também chamada de ostensiva, para realizar o quê? A prevenção antes do crime ser realizado. E a polícia judiciária ou repressiva, que ocorre após a realização do crime, onde ela vai realizar as investigações, apurar realmente aquele crime, tá? Então, primeiro, essas 2 classificações. E ainda, eu posso verificar essa polícia em 2 níveis, em um nível federal e em um nível estadual, distrital ou no âmbito dos territórios. Professora, no âmbito dos territórios, sim, não existem territórios atualmente, mas eles podem ser criados. Se forem criados, eles terão organização de polícia próprios aqui. Então, olha só, no âmbito da Polícia Federal, ou seja, as polícias da União, eu tenho quem? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. No âmbito estadual, do Distrito Federal e dos territórios, eu tenho quem? Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Então aqui, nesse momento, quero que você grave dessa forma. Existem 2 grupos de polícia, preventiva, ostensiva e a judiciária ou repressiva. Tenho 2 níveis, federal e estadual. Daí que as bancas gostam de misturar isso aqui. Para isso eu criei um esqueminha aqui para você, eu queria lá que você desse um print, também tá aí no seu material, esquematizadinho aqui, dessa organização da polícia. Então dividimos aqui, ó, a polícia de segurança, que é essa, a polícia para realizar segurança pública. Não vai confundir polícia de segurança com o tal do poder de polícia da administração pública. Isso é chamado lá de polícia administrativa. É outra história, não vai confundir alhos com bugalhos, né? Então a polícia administrativa é aquele poder de polícia. Aqui nós estamos falando de polícia de segurança, policial mesmo. Vai pra rua, sair de carreiras policiais, o seu sonho. É aqui que você quer entrar. Dentro da polícia de segurança, como a gente falou lá, 2 tipos, ostensiva e judiciária. Aí olha pra cá, vou passar pra cá. Dentro da ostensiva, eu tenho a Polícia Federal, a polícia na esfera federal, que é formado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. No âmbito estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Como polícia ostensiva. Observe uma coisa aqui bem legal. A Polícia Federal, ela ocorre como polícia ostensiva, mas ela também é polícia judiciária. Então olha aqui, ó, dentro da polícia judiciária, que é aquela que atua posteriormente ao crime, nós temos também esfera federal e esfera estadual. Na esfera federal, eu também tenho a Polícia Federal. E na esfera estadual, eu vou ter aqui a Polícia Civil. A única polícia que atua ao mesmo tempo como polícia ostensiva e polícia judiciária é a Polícia Federal. Todos os outros ou vão ser ostensivos ou vão ser judiciários. E esse é o legal aqui do teu quadrinho, né? E eu aqui coloquei destaque da Guarda Municipal, que ela não compõe essa estrutura de segurança pública. Depois nós vamos ver as atribuições específicas da Guarda Municipal. Vamos falar a respeito, então, das atribuições de competência de cada uma dessas polícias. Vamos lá. A Constituição Federal vai falar que a Polícia Federal, falando dela aqui agora, é órgão permanente, mantido e organizado pela União. Lembrando que a Polícia Federal também é a polícia ostensiva e polícia judiciária exclusiva da União. Então lembra lá que é a única polícia que cumula as funções de polícia ostensiva com a polícia judiciária. Ela é organizada e mantida pela União. Aí vem lá na sua prova. A Polícia Federal é órgão temporário, organizado e mantido pela União. Errado. É órgão permanente.
Aí o parágrafo 1º lá desse artigo 144, ele vai falar das competências, das atribuições da Polícia Federal. Quer ver? Olha comigo ali no seu material, só para você ver como é que a Constituição dispõe isso que a gente vai esquematizar agora. Ela vai dizer lá no parágrafo 1º, Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... Aí ele vai tratar lá nos incisos seguintes a respeito das competências da Polícia Federal. Eu vou ler contigo esse inciso 1º, que é extremamente importante e é o que mais cai em prova. Então dá aquele destaque, pega a caneta de cheirinho rosa, sabe? Aquela com o pomponzinho em cima e grifa, porque isso aqui é bem importante. Olha o que diz o inciso 1º. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então vem para cá. Vamos destrinchar esse inciso 1º. A Polícia Federal, então, tem competência para apurar que tipo de infração penal? Aqueles contra a ordem política e social. Professora, quais são esses crimes? Esses crimes estão previstos lá nessa lei, ó, 7.170 de 83. E você só vai se preocupar em ler essa lei se ela estiver expressa no seu edital. Aqui eu só faço a referência para você saber de onde vêm esses crimes aqui que a Constituição fala. Mas você só vai ler eles, só vai se preocupar com isso se tiver no seu edital de forma expressa. Senão aqui em direito constitucional é só saber mesmo que a Polícia Federal tem essa atribuição. Crimes contra a ordem política e social. E aqui que é mais importante. Ou ainda para apurar aquelas infrações em detrimento de, vamos pegar a vermelhinha aqui, ó, bens, serviços e interesses de quem? Da União. Opa, beleza, União tranquilo, Polícia Federal. Mas também de autarquias. Opa, então ele está falando também de alguns entes da administração pública indireta. Quais são os entes da administração pública indireta? Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Tá. O que a Polícia Federal pode apurar? Ela pode autarquias e a Constituição fala empresas públicas. A Constituição não falou em quem? Não falou em fundações públicas e não falou na sociedade de economia mista. E aí, professora? E aí que a jurisprudência vai nos dizer que aquelas fundações públicas de direito público, também podem sofrer investigação pela Polícia Federal. Então não é qualquer fundação pública, é aquela fundação pública de direito público. E a sociedade de economia mista, professora? Ué, o que não for de investigação da Polícia Federal, a gente vai ver, vai ser atribuição da Polícia Civil. Então nesse caso aqui, porque é a Polícia Judiciária na esfera dos estados. Lembra daquele nosso esqueminha? Então vai ser a Polícia Judiciária na esfera dos estados. Então cuidado, sociedade de economia mista é a atribuição da Polícia Civil. Autarquias e empresas públicas e as fundações públicas de direito público são atribuições da Polícia Federal, ok? Bem legal isso aqui, a incidência em provas é gigante. Ou ainda aquelas infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, internacional e que exijam repressão uniforme. Professora, o que é isso? O que são essas infrações aqui, ó, que exigem repressão uniforme? Coisa louca isso. Tem uma lei, que é a Lei 10.446 de 2002, que vai estabelecer quais são os crimes que geram essa atuação mediante essa repressão uniforme. Aqui em direito constitucional, é importante apenas você saber exatamente dessa forma aqui, ó. A Polícia Federal tem competência para atuar quando tiver o quê? A prática tem repercussão interestadual e internacional. Mas qualquer situação? Não, que exijam repressão uniforme. Quem vai me dizer quais são essas práticas? A lei específica. Só vai se preocupar com a lei se tiver expressa no seu edital. Quando que vem isso, professora? Geralmente em provas de carreiras policiais, aí vai vir expressa essa lei. Senão, às vezes, nem vem essa previsão aqui, tá? Então, só grava dessa forma aqui, que é sossegado em direito constitucional. E ainda, quais atividades que a Polícia Federal tem? Olha aqui. Aquela que é mais famosa, que todo mundo sabe. Olha lá. Prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nosso vulgo, tóxicos. Mexeu com os entorpecentes, Polícia Federal tá no pé, é ou não é? Contrabando, descaminho. Só que atenção, a Constituição vai dizer que essa não é uma competência exclusiva da Polícia Federal.
Quer ver? Olha lá no seu material. O inciso 2º diz assim, ó, dentre as atribuições, estou no 144, parágrafo 1º, inciso 2º. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Olha o final. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos das respectivas áreas de competência. Então, lógico, eu posso afirmar, então, que essa atividade da Polícia Federal não é exclusiva, porque eu posso ter atividade de outros órgãos de fiscalização aqui, como, por exemplo, da atividade fazendária, da Receita Federal, que pode atuar aqui diretamente nesses outros crimes, tá? E ainda outros órgãos de fiscalização. Pergunta certa de prova. A atividade da Polícia Federal para prevenir e reprimir, por exemplo, contrabando, descaminho, é exclusivamente realizada pela Polícia Federal? Errado, porque a Constituição fala que é atribuição da Polícia Federal, mas sem prejuízo de outras ações por esses outros órgãos que a gente comentou. Beleza. Ainda é a Polícia Federal que atua lá como polícia marítima aeroportuária, não é aérea, é aeroportuária, ou seja, nos aeroportos e de fronteiras, tá? Então é a Polícia Federal aqui que vai atuar como essa polícia marítima aeroportuária e de fronteiras. Ainda, a Polícia Federal não pode atuar naquelas infrações militares, porque as infrações militares serão apuradas pelos órgãos específicos na esfera militar. Então, a Polícia Federal não tem competência para analisar aquelas infrações de caráter militar. Vamos analisar agora a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, o sonho de muita gente aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal, que é órgão permanente, e você já viu lá comigo, ela é polícia ostensiva, ela realiza o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, só que polícia que é essa aí? Pois é, né, a gente nem vê ela mais, né? Porque ela me tá meio esquisitona, já tá meio em desuso isso aí, mas a Constituição prevê ela lá, então você tem que saber que ela existe, ó, Polícia Ferroviária Federal, também é para ser órgão permanente e faz o patrulhamento ostensivo das ferrovias, tá? Tá só lá para bonito isso aí já na Constituição, mas tem que saber que existe essa polícia ferroviária. E a Polícia Civil, hein? Agora a gente vai para a esfera dos estados aqui, das polícias na esfera estadual. A Polícia Civil é polícia judiciária. Cuidado, Polícia Civil não é polícia ostensiva. Polícia Civil é aquele pessoal lá, aquele que tá meio disfarçadão, que não tá às vezes de farda, não é? Ela é chefiada pelo delegado de polícia. Então a Polícia Civil, chefiada ali, organizada pelo delegado de polícia, ela tem a incumbência de fazer o quê? Apurar infrações, menos aquelas infrações de competência da União, que daí vão ser apuradas por quem? Pela Polícia Federal. E ainda as infrações de caráter militar. Então, a Polícia Civil, ela vai apurar aquelas infrações que não sejam de atribuições da União, nem militares, com caráter residual aqui. Então, tudo aquilo que não for atribuições daquelas que a gente viu a Polícia Federal e não for de incumbência aqui militar, vai ser atribuição da Polícia Civil. Lembra que a gente falou, inclusive, a respeito da administração pública indireta, que é a atribuição da Polícia Federal? A gente falou autarquias, empresas públicas, aí falamos das fundações de direito público, e daí, e a Sociedade de Economia Mista? Sociedade de Economia Mista não é atribuição da Polícia Federal. Se não é atribuição da Polícia Federal, sobre quem? A Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é chefiada pelos governadores de estado. Lembra do nosso primeiro esquema lá? A Polícia Civil é polícia estadual. Então, o chefe dessa organização, logicamente, vai ser o governador de estado. E as polícias militares? Polícia militar é diferente. Polícia militar é polícia ostensiva. E ela serve para quê? Para a preservação da ordem pública. O Corpo de Bombeiros, que está aqui também junto com a Polícia Militar, eu coloquei pertinho, ele serve não para policiamento ostensivo, o Corpo de Bombeiros serve para defesa civil. E a gente vê, né? Pega fogo, teve uma inundação, não sei o que, chama quem? Chama o Corpo de Bombeiros. Então o Corpo de Bombeiros atua aqui na esfera da defesa civil. Aqui que é importante, ó, a pegadinha de prova. Observe que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são os únicos órgãos da segurança pública que possuem natureza militar.
Os outros órgãos de segurança pública não possuem natureza militar. O único que possui natureza militar é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Por isso, eles são considerados como forças auxiliares e reserva do Exército. Então, se o Exército precisar, ele pode chamar lá a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. E por serem da esfera estadual aqui, eles são chefiados também pelos governadores. Então, olha só, a Constituição deixa isso bem claro. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. Por quê? Porque são militares. Aí vem lá na sua prova. As polícias são forças auxiliares e reserva do Exército. Não são as polícias, não. É apenas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que são reservas aqui do Exército. E lembra que são governadas, são chefiadas aqui pelos governadores dos estados. Bom, aqui a gente encerrou aqueles órgãos previstos lá no artigo 144 que falam de segurança pública. Agora a gente vai falar aqui de alguns órgãos que não compõem a estrutura da segurança pública, mas que a Constituição trata lá nos seus artigos que a gente precisa comentar. Então, o primeiro deles aqui, ó, as guardas municipais. As guardas municipais, elas servem para quê? Elas servem para a proteção de bens, serviços e instalações do município. Ah, professora, mas então as guardas municipais não fazem patrulhamento ostensivo? Não, claro que não. Ah, não, claro que não. Lembra que a gente falou? É rol taxativo. Não está lá no 144, não é órgão de segurança pública. Então grava aí, ó, guarda municipal, proteção de bens, serviços e instalações ali na esfera municipal. E ainda atividade penitenciária, né? A Constituição Federal não atribuiu à Polícia Civil a atividade de guarda dos estabelecimentos prisionais. Daí que é possível, portanto, através de lei, se estabelecer carreiras das atividades penitenciárias, tá? Então grave isso aí, ó. A atividade penitenciária não foi atribuída à Polícia Civil, por isso pode ter uma carreira própria. Fácil, muito fácil. Vamos fazer alguns exercícios? Você vai ver como a coisa é mais fácil do que a gente imagina. Aqui em Direito Constitucional, esse tema de segurança pública, ele é muito simples. É claro que existem mil e outras coisas envolvendo essa questão de segurança pública, estrutura, a composição, mas em Direito Constitucional isso não vem não. Vem bem letra de lei, bem a letra da Constituição, você vai ver como é fácil. Olha lá, questão número 1. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reserva do Exército as polícias e os corpos de bombeiros. O que a gente falou? É as polícias? Todas elas são forças auxiliares? Não, apenas a polícia militar. Por isso, errada a alternativa. A próxima. Na hipótese de ocorrência de crime contra o patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, compete à Polícia Federal apurar infração penal. Opa! Questãozinha aqui misturando com direito administrativo. A empresa brasileira, os Correios, ele é o quê? Empresa pública. Se a empresa pública é competência da Polícia Federal, é competência da Polícia Federal, tá? Então, cuidado. Vem muita questão falando qual é a empresa, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para saber se você sabe qual é a natureza jurídica desses órgãos, se é sociedade de economia mista, empresa pública, o que é, para daí você responder a questão de constitucional, tá? Então, nesse caso ali, os Correios são empresas públicas e, por isso, a competência e atribuição é sim da Polícia Federal. Próxima questão. A Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são órgãos destinados ao exercício da segurança pública no Brasil. É isso? A gente falou Força Nacional lá no 144? Tem lá escrito Força Nacional, não sei o que lá? Não. Então, Força Nacional não é órgão da segurança pública, por isso, errada a alternativa. Bem fácil. A próxima. A Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua de forma preventiva e repressiva no combate a certos delitos, sendo ainda de sua responsabilidade o exercício com exclusividade das funções de polícia judiciária da União. Perfeita essa alternativa. Olha lá, está falando que a Polícia Federal, organizada e mantida pela União, como a gente explicou lá, atua de forma preventiva e repressiva, ou seja, é polícia ostensiva e a polícia judiciária.
e combate certos delitos. Ela não disse qual, beleza. Aí ele fala, sendo certo ainda que a sua responsabilidade, ela exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Certíssimo. É exclusiva a atividade da Polícia Federal junto à União como Polícia Judiciária. E daí tem as outras polícias ostensivas, mas como Polícia Judiciária, só a Polícia Federal. A próxima. As polícias civis, as quais incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, subordinando-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Perfeita essa alternativa. Ah, professor, mas Distrito Federal e territórios? Tem Polícia Civil no Distrito Federal e pode ter Polícia Civil também nos territórios, caso eles sejam criados. Perfeito, ele vai dizer lá que é a competência e apuração de infrações, ressalvadas aquelas competências de quem? Da União, que vai ser da Polícia Federal, e ressalvadas aquelas infrações de caráter militar. E elas são ali chefiadas por quem? Pelos governadores de estado. Perfeita também, corretíssima essa questão. A próxima. A Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exigindo-se repressão uniforme. A gente viu lá, é a literalidade da Constituição Federal. Ela vai dizer, então, que a Polícia Federal deve promover investigação quando tem repercussão internacional ou interestadual, aquela que exige repressão uniforme. Certinho. A próxima. As polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, cabendo-lhe a incumbência de exercer genericamente as funções de polícia judiciária e apurar as infrações penais e militares, além de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O que você acha? Super errada, não é? Até a primeira parte ali, eu tava certinho. Dirigidos por delegados de carreira, cabe a incumbência de exercer genericamente as funções de polícia judiciária, de certa forma, sim, genérico, professora, sim, porque lembra, aquilo que não é de um vai ser, aquilo que não é da Polícia Federal, vai ser da Polícia Civil, então existe de forma genérica. Aí vem lá, e apurar infrações penais, até que beleza, mas e militares? Exceto as militares. E ainda fala, além de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Essa é uma incumbência da Polícia Civil? Não é uma incumbência da Polícia Civil, é uma incumbência da Polícia Federal. Muito fácil, muito tranquilo. Você viu que não tem dificuldade alguma. Bom, era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Você viu que é super tranquilo, é bem fácil, não tem dificuldade esse tema mesmo em direito constitucional. Aqui a leitura do texto da Constituição é fundamental, pegar os esqueminhas e fazer muita questão, que eu tenho certeza que o sucesso está garantido nesse tema. Era isso, um forte abraço e até a próxima.